O sol ainda estava escondido atrás das montanhas quando Elias já caminhava pelo terreiro da fazenda. Para qualquer outra pessoa, a escuridão daquela hora dificultaria tudo. Mas para Elias, que não enxergava há mais de 30 anos, a luz nunca fez muita diferença. Seu mundo era feito de sons. O vento passando pelas cercas de madeira. O barulho do milho balançando na plantação. O canto distante dos galos anunciando o amanhecer. Cada som era um mapa invisível que guiava seus passos. E entre todos os sons do mundo, havia um que Elias conhecia melhor que qualquer outro. As vozes das pessoas. Desde jovem, ele desenvolvera uma habilidade impressionante. Elias conseguia reconhecer qualquer pessoa apenas pela voz. Não importava se a pessoa falasse baixo ou alto. Não importava se estivesse cansada, doente ou sussurrando. Para Elias, cada voz era única. Era como se cada pessoa carregasse uma impressão digital sonora. Por isso, ninguém na região conseguia enganá-lo. Era comum ouvir alguém dizer na vila: se Elias ouviu, então é verdade. Naquela manhã tranquila, ele caminhou até a cerca da frente da fazenda. Era ali que costumava parar para escutar a estrada de terra. Pouca gente passava por ali tão cedo. O silêncio da estrada era quase absoluto. Até que Elias ouviu algo diferente. Passos firmes se aproximando pela estrada. Ele inclinou levemente a cabeça para escutar melhor. O visitante parou diante da porteira. E então uma voz falou calmamente: Elias, quanto tempo, meu amigo? Elias permaneceu imóvel ao ouvir aquela voz. Por um instante, ele acreditou que seu coração havia parado. Aquela voz não era apenas parecida. Era exatamente a mesma. A mesma entonação calma. O mesmo jeito arrastado de pronunciar as palavras. A mesma pequena pausa antes de falar o nome dele. Era impossível confundir. Aquela voz era de Mateus, seu melhor amigo de infância. O homem que havia sido enterrado no cemitério da vila 20 anos antes. Elias apertou o cabo do cajado com força. Seu corpo inteiro ficou rígido. O silêncio entre eles parecia mais pesado que qualquer palavra. Quem está aí? Perguntou Elias finalmente. A voz respondeu com um leve riso. Um riso que Elias conhecia desde menino. Você não reconhece mais a voz do seu velho amigo. Elias sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele jamais se enganaria com uma voz. Nunca havia acontecido. Nem uma única vez. E ainda assim, aquilo não fazia sentido. Mateus estava morto. Elias lembrava claramente do dia do enterro. Lembrava da chuva caindo sobre a terra recém-cavada. Lembrava do som das pás jogando terra no caixão. Lembrava da última vez que ouviu aquela voz. E mesmo assim, ela estava ali novamente, do outro lado da porteira da fazenda. Elias permaneceu alguns segundos em silêncio depois de ouvir aquela voz impossível. Seu coração batia forte, mas sua mente tentava se manter calma. Ele nunca havia se enganado com uma voz em toda a sua vida. E não seria agora que isso aconteceria. Mateus, disse ele lentamente. Do outro lado da porteira, veio uma pequena risada. A mesma risada que Elias lembrava das tardes de infância. Achei que você reconheceria, respondeu a voz. Elias sentiu um frio percorrer seu corpo. Aquilo só podia significar duas coisas. Ou ele estava diante de algo impossível, ou alguém estava fazendo uma imitação perfeita. Mas havia um detalhe que o perturbava ainda mais. A respiração daquele homem. Elias conhecia a respiração de Mateus. Quando eram jovens, os dois passavam horas trabalhando juntos na lavoura. Mateus sempre respirava um pouco mais pesado depois de caminhar. E naquele momento, a respiração era exatamente a mesma. Isso não pode ser verdade, murmurou Elias. O homem do outro lado da cerca respondeu calmamente. Eu sabia que você diria isso. Elias apertou o cajado. Mateus morreu. Foi o que disseram. O silêncio voltou a cair sobre a fazenda. O vento passou pelo milharal, com um som longo. Elias sentiu algo que raramente sentia. Medo. Porque aquela voz também conhecia segredos que apenas Mateus saberia. Elias permaneceu alguns segundos em silêncio depois de ouvir aquelas palavras.
O homem do outro lado da porteira falava com tranquilidade, como se aquele encontro fosse a coisa mais normal do mundo. Mas para Elias, nada ali fazia sentido. Mateus havia morrido. Ele mesmo ouvirá o caixão sendo baixado na cova. O som da terra caindo sobre a madeira ainda estava gravado em sua memória. Se você é Mateus, disse Elias lentamente, então me diga algo que só nós dois sabemos. Do outro lado da porteira houve uma pequena pausa. O vento passou entre as plantas de milho. O homem então respondeu em voz baixa. A velha figueira atrás do celeiro. Elias sentiu o corpo inteiro gelar. Aquela figueira escondia um segredo. Um segredo que ele e Mateus haviam jurado nunca contar a ninguém. Quando eram jovens, eles haviam enterrado algo ali. Algo que ninguém mais na fazenda sabia. Você lembra da caixa? Continuou o homem. A caixa que enterramos para ninguém encontrar. Elias apertou o cajado com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Aquilo não podia ser coincidência. Ninguém sabia daquela caixa. Ninguém, além de Mateus. Então abra a porteira, Elias, disse a voz calmamente. Está na hora de terminarmos o que começamos. O silêncio tomou conta da fazenda. Elias colocou a mão sobre a madeira da porteira. Ele sabia que, ao abrir aquela cerca, o maior mistério da fazenda finalmente começaria a se revelar. Elias manteve a mão sobre a madeira da porteira por alguns segundos. O vento passou lentamente pelo milharal. O silêncio da fazenda parecia observar aquele momento. Do outro lado da cerca, o homem esperava. Abra, Elias, disse a voz calmamente. O agricultor respirou fundo. Se aquela voz realmente era de Mateus, então algo impossível estava acontecendo. E se não fosse, então alguém sabia demais sobre o passado da fazenda. Elias empurrou a porteira. A madeira rangeu devagar. O visitante entrou. Elias ouviu cada passo com atenção. Era o mesmo jeito de caminhar, o mesmo peso no chão, a mesma respiração. Era como se Mateus estivesse realmente ali. Vamos até a figueira, disse o homem. Elias não respondeu, mas começou a caminhar. Os dois seguiram até a árvore antiga atrás do celeiro. Ali, 20 anos antes, eles haviam enterrado uma pequena caixa de madeira. Uma caixa que guardava algo que nunca deveria ser descoberto. Está aqui, disse o visitante. Elias se ajoelhou e tocou a terra. A terra ainda parecia mais macia naquele ponto. Com as mãos, ele começou a cavar lentamente. Alguns minutos depois, seus dedos tocaram a madeira. Elias abriu a caixa com cuidado. E naquele instante percebeu que o maior mistério da fazenda nunca foi quem estava diante dele, mas o segredo que ele mesmo havia enterrado naquele lugar.